Olá meninas, estou eu aqui, rouquinha, gripada. Vou fazer essa sombra aqui, são as velas, né, que vocês me pediram. Então eu vou passar. Lembrando que sempre nessa parte de baixo, de todo o trabalho que vocês fizerem, ele deve ser escuro, porque essa parte aqui tem que ser escura, porque tem vários elementos dentro dessa travessinha aqui. Eu vou fazer ela de cobre, então essa parte ela tem que ser toda escura, porque tá pegando a sombra de todos os elementos, tá? E aqui você vai clareando na parte de cima. Então eu vou passar essa parte de baixo, vou jogar um pouco de verde pântano. Você molha um pouquinho no diluente e marca bem aqui. Eu gosto muito de passar o pincel nessa posição. Ele solta bem. Então aqui, ó. Aqui é bem escuro. Então, escurecer. Vamos usar um pouco de clareador aqui. Essas velas de Natal, tudo que vocês fizerem de Natal, podem estar colocando o glitter misturado no clareador, que vai dar um efeito muito bonito. Uma pintura bonita é só vocês tomarem cuidado com a sombra, os contornos, cuidar para não ter excesso de branco na pintura. Para quem for começar a fazer bichinhos, treinar olhinhos primeiro, desenha vários olhos num paninho. E treina, faz cada vez mais olhinhos. Na hora de colocar o branco, vocês têm que tomar cuidado para não colocar branco demais ou preto demais. Lembrando que na pintura, a tinta, por menos que você usa, ela ainda é mais, então muito cuidado.
aqui nós vamos fazer essa parte de cima aqui. Aqui eu vou colocar um pouquinho de siena. Então lembrando que eu passei verde pântano com clareador. E aqui eu vou passar um pouquinho de siena. Lembrando, quando você coloca a tinta, quanto mais você passar o pincel, mais suave vai ficar. Então não precisa exagerar na tinta. Pega um pouquinho, tira o excesso, coloca bem encostadinho no desenho, aí que você dá uma leve puxadinha aqui. Ultimamente não tenho acertado muito nos tecidos, não. Tecido muita ferpinha. Andei procurando em alguns lugares aqui, mas acho que a febre da pintura tá tão em alta que tá faltando tecido. Vou pôr aqui. Olha. Nessa parte de cima, deixa eu pegar aqui um amarelinho bem clarinho. Aqui eu vou usar o amarelinho canário. Só para dar mais luz aqui em cima. Porque já tá ficando perto da chama da vela, então vamos clarear um pouco aqui, né? Então todas essas coisas a gente tem que perceber, a gente tem que, não posso escurecer tudo aqui, sendo que vai ter duas velas acesas e tudo muito escuro, né? Então não dá. Aqui no meio das velas eu vou usar um pouquinho de verde oliva, só um pouquinho aqui embaixo, porque tá perto das folhas, né? E por trás aqui tem folhas também, então vou colocar esse verde com um toquinho de verde pântano aqui, pra dar uma profundidade, tá? Aí eu vou pegar um amarelinho e vou continuar aqui em cima. Deve ter uma profundidade ali. Então, amarelinho do outro lado também. Então aqui eu já posso ir escurecendo. Aqui. Eu sempre falo para as minhas alunas usar o pincel sempre na mesma posição, tá? Sempre puxando aqui pra fora. E olha, para as iniciantes, eu nunca pego tinta e passo aqui. Então, sempre que eu pego tinta, eu começo encostado no risco,
pra depois ir soltando, tá? Aqui eu já encontro um verde pântano na profundidade. Que é aqui, ó. Sempre pego aqui no risco e solto a tinta aqui pra fora. Eu acho que na hora da explicação ficou fora. Sempre pego a tinta, coloco encostadinha no risco e puxo sempre no mesmo sentido, tá? Vamos fazer essa outra parte aqui. Passo aqui, ó, e trago ele pra fora. Sempre no mesmo sentido. Aqui eu vou fazer, vou dar uma profundidade aqui. O pântano. Então a sombra é isso, tá vendo? É isso aí, ó, a sombra. Você faz primeiro a sombra, marca todas as entradas, o que tiver profundidade vocês marquem também, tá? Bom, aqui eu terminei a sombra, fiz as folhas e pintei uma dessas bolas. Vou pintar uma vermelha para vocês estarem olhando como é que... Dá uma olhadinha aqui. Eu vou passar o vermelho, eu vou fazer ela de vermelhinho. Porque tem outras folhinhas por cima das bolinhas, então eu vou passar um clareador com o glitter. E já venho com o vermelho aqui, ó. Bem contornada. Trabalhando com o pincel sempre em círculos, para que essa tinta penetre no tecido. Esses cantinhos sempre tomando cuidado para que a bola não fique amassada. Aqui eu vou colocar um pouquinho de púrpura para dar uma profundidade nessa bola vermelha. Então eu vou colocar aqui o púrpura. Para dar uma profundidade. Se quiser deixar mais escura, você pode estar colocando o vinho também. O vinho fica bem mais
mais forte. Aí essa bola vermelha também preciso de uma profundidade. Eu vou colocar um pouco de branco aqui, ó. Coloco o branco, limpo o pincel e vou passando em volta dele. Mais um pouquinho de branco, bem no meio. Eu preciso deixar que esse branco predomine aqui, ó. Então, eu só passo em volta, tá? Isso aí. Vou fechar aqui. Vou fazer uma outra bolinha. Fazer uma bola lilás desse outro lado, que tá por trás de todas. Então, eu vou passar um pouco de clareador. Um pouco de clareador. E vou tem as folhinhas por cima, então nós temos que pintar aqui primeiro, aqui embaixo, a bolinha. Então, nessa parte de cima, eu vou colocar o branco, ó. Coloco o branco. Limpo o pincel e vou trabalhando só em volta do branco aqui. Que essa bolinha vai ter uma luminosidade maior aqui em cima. Então, esse branco que você colocou, você não pode mexer muito nele, não. Senão ele fica opaco e perde o brilho desejado aqui. Tá? Olha lá o brilho que fica. Então, vamos... Você não mexe muito no branco. Então, como é Natal, eu vou colocar outra bolinha vermelha do lado de cá. Deixar predominar. Eu acho que eu vou colocar outra cor, porque essa flor, elas são vermelhas. Então, eu vou fazer uma bola verde aqui. Um outro tom de verde para dar uma... Eu vou passar o clareador. Aqui, onde eu quero ela mais clara. Vou colocar o verde. Bolinha aqui dentro. E vou trazendo pra cá. Toda pintura que fazemos, precisamos dar um tom de profundidade. Essa bolinha verde, todas elas têm uma profundidade. Essa daqui eu vou deixar ela um pouquinho mais profunda, usando um pouquinho de verde oliva. Então, vocês viram aqui. Eu vou pegar um pouquinho de verde oliva e
e vou estar dando uma profundidade aqui. Dei a profundidade, agora eu vou colocar o branco aqui. Limpo o pincel e vou suavizar essa parte de cima. O branco tem que predominar, tá? Pra dar luminosidade. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Eu preciso fazer essa peça aqui, olha. É tipo um vasinho, uma peça de metal que o arranjo tá em cima. Então, eu vou fazer ela parecida com bronze. Deixa eu fechar aqui. Vamos secar essas tintas. Eu vou estar trabalhando aqui com amarelo. Aqui tem amarelo. Eu passo, o amarelo ouro, tá? Passo em volta tudo aqui. Os pezinhos também. É de bronze. Bronze ou de cobre, tanto faz. Então, para dar o tom que eu desejo aqui, eu vou passar o cerâmica. O cerâmica está aqui. Então, eu vou passar o cerâmica aqui. Vou passar e vou puxar. Então, o tom do cerâmica com amarelo combina muito bem. A cor fica muito bonita.
Aqui nessa peça nós vamos dar uns toques de preto até a profundidade. Então, tudo que você faz, o que manda é o acabamento, né? Então, vou usar um pincel menor para poder estar fazendo esse acabamento. Meninas, eu tô numa gripe terrível. Tá com a voz bem rouca aí, né? Então, vou passar o preto para dar uma profundidade aqui. Muito cuidado com o preto, tá? Porque ele escurece tudo. Então, se não tiver cuidado, você perde o fio da meada aqui. Aqui eu vou dar um leve toque com o branco. Bem pouquinho aqui com o branco. Pra dar uma luminosidade nessa peça aqui. Então, bem pouquinho. Tem um brilho aqui. Alguns pontos vocês dão um toque com o branco para dar um brilho. É só umas pequenas partes assim que para dar uma luminosidade, tá? Então, aqui nessa bordinha ele precisa de um brilho, porque é o pezinho que está virado. Aqui precisa de um brilho também. E do outro lado. Só uma pontinha. Vou continuar com o preto, dando a profundidade. Aqui do ladinho. Olha, é bem pouquinho, porque preto ele escurece muito, então tem que tomar muito cuidado. É só para dar uma leve profundidade. Limpa o pincel e suaviza bem. Tá? Uma esquinha só de preto. Dê a profundidade. É isso aí, meninas. Agora nós vamos pintar as velas e depois nós vamos pintar as flores. Olha, aqui nós vamos fazer o pinhão de Natal. Aqui eu comecei a fazer esse de cima aqui, eu vou fazer o de baixo. A tinta pro lado de baixo, você passa formando
os gominhos do pinhão. Deixa um espacinho para você saber aonde que vai encaixar depois o branco, tá? Olha, vai passando. Aqui eu tô usando a tinta Jacarandá. Olha, vou formando os gominhos do pinhão. Depois você pode dar uma escurecida aqui. Sempre com a tinta virada para baixo, você vai formando aqui os gominhos. Risca bem certinho o desenho para você não se perder. Nessa parte de baixo eu coloco um pouquinho de sépia para dar uma profundidade. Eu escureço. Tá? Ó. Forma bem o pinhãozinho. Aí aqui você vai passar o branco. Então o branco já não é mais pro lado de baixo a tinta. A tinta você vai deixar pro lado de cima, não embaixo, em cima. E vai dando a luminosidade, ó, aqui. E vai formando ele. Sempre de uma forma que você dá pra ver os gominhos do pinhão. Você lava o pincel bem lavadinho e dá uma leve puxadinha aqui embaixo, ó. Só pra tirar a marca que ficou. Vendo que bonito que fica? Vamos fazer do outro aqui. Passo e vou formando. Então aqui, onde você passou, você vai passar no meio de cada um deles, ó. Tá vendo aqui? Pra formar o encaixe do pinhãozinho. Lava o pincel e vem suavizando. Tá vendo como ficou bonito? Agora eu vou fazer essa folhinha de baixo aqui. Então, eu vou usar um pouco de branco para dar uma luminosidade. Vou pôr um pouquinho do clareador. O clareador tem um brilho. E vou passar o verde pinheiro.
suavizando sempre. Aqui nessa vela eu vou passar um pouquinho de azul inverno, bem pouquinho aqui, ó. Então aqui eu vou usar o marfim, já tá fazendo essa vela. Então na vela eu vou usar o marfim. Coloquei um pouco de glitter branco para dar um brilho na vela. Então, coloquei o glitter na tinta marfim. Ela dá um brilho. Eu vou dar uma leve profundidade nessa vela usando siena natural. Então eu vou colocar só um pouquinho do ladinho. Aqui embaixo. Aqui é onde vai ficar a vela escorrida, você tem que dar uma profundidade. Então você passa e dá uma suavizada. Aqui na profundidade da vela, assim. Agora eu vou mostrar pra vocês o que geralmente eu faço nas velas. Eu vou colocar a tinta Acripuff. Vou usar ela aqui na vela derramada. Então eu vou fazer isso aqui, olha. Eu vou colocar aqui a tinta Acripuff. E vou colocar... Vou misturar ela junto com a minha tinta
marfim. E vou pegar ela em grande quantidade e vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocando aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocando pra ela ficar bem grossinha. Não posso passar, eu vou colocar. Então aqui é onde a vela está escorrendo. E você pode puxar, dar uma escorridinha aqui. Ó. Porque depois que secar bem, você vai passar o ferro, ou então você vai passar o secador de cabelo e ele vai ficar em alto relevo, tá? Ó. Então eu coloquei, ó. Dá uma leve puxadinha pra ficar lisinho, tá? Então fica assim. Então eu usei o marfim com a tinta Acripuff. Vou fazer o pavio da vela. Vou usar um pouquinho de marrom. Só um. Paviozinho. E aqui eu vou fazer a chama da vela. Então eu vou usar o amarelo. O amarelo. Aqui. Tem problema sair para os lados, tá? Ó. Afinal de contas é uma chama, né? E ela tá acesa. Pode sair aqui. Você vai pegar um pouquinho de laranja. E vai passar aqui também. Na parte de baixo. E vai usar o amarelo limão também, para dar mais luz. Você pode pegar um pincel, aquele pincel fininho que eu te falei, e puxar uma luz aqui. E usa o branco para realçar essa blusa. Um pouquinho de branco aqui. Assim que você faz a vela.
Agora eu vou pintar outra vela e depois nós vamos para as flores vermelhas, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês a flor. Já pintei uma, vou pintar a outra. Eu uso aqui, olha, o clareador nas pontas. O clareador, ele tá com o glitter, então ele vai aparecer o brilho. Então, eu vou colocar o clareador nas pontas. E vou passar o vermelho. Você pode usar o vermelho tomate, o vermelho fogo, tanto faz. Trabalhando sempre com pincel em círculo, para essa tinta entrar no tecido, não ficar aquela coisa grossa. Não posso ficar alisando o tempo todo. Tenho que deixar ele bem uniforme. Então eu coloco e giro o pincel para que a tinta entre no tecido. Tá? Fiz isso. Olha bem para não ficar nenhuma falha, que às vezes o vermelho não entra direito no tecido, tá? Então aqui você vai passar o vinho para você dar uma profundidade nessa flor, principalmente nessas partes de baixo aqui. Então eu vou precisar de um vinho aqui, ó. Passa e suaviza. Que é a parte de baixo, né? Então ela precisa ficar mais escura aqui. Então, passa e suaviza, não deixa marcas. Suaviza. Muita gente fala esfumaça ou esfuma, o meu é suaviza, suavizar. Então faço as profundidades. E com o vermelho você vai realçar aqui essas pontas da flor, ó. Coloca bastante tinta e realça a ponta. Aqui dá pra ver onde eu escureci embaixo e a flor ficou por cima e deu pra ver a profundidade. Então, a flor tem que mostrar que tá realmente por cima.
Você dá uns toques aqui. Pra não ficar aquela pintura sem vida, sem movimento. Você vai dando uma vida nela. Nesse meio, eu vou passar o vinho. Olha. Faça movimentos, não faz aquela coisa reta. Então faça movimentos, olha. Conforme tá a pétala da flor, você vai com o pincel, para você dar movimento na flor. Eu não posso passar esse risco reto aqui, então eu vou lá, ó, e dou uma voltinha, acompanhando o movimento da flor. Esses riscos são bem fininhos, quase não dá nem pra ver, mas são bem fininhos mesmo. Não pode colocar muito grosso, então tem que ser tudo bem suave. Vendo como fica? Agora aqui no meio eu vou colocar o amarelo. Eu coloco o amarelo aqui, olha, todo batidinho no miolinho. Aí quem você tá colocando brilho, pode colocar, né? Vou colocar um pouquinho de branco para realçar. Coloca mais aqui na parte de cima. Aí aqui tem um segredinho das bolinhas. Você pode estar fazendo, tá marcando as suas bolinhas da forma que você quiser. Você tem que usar aí a criatividade. Eu vou mostrar aqui essa bolinha azul, eu vou riscar ela com azul marinho. Olha. Aí você pode fazer do jeito que você quiser aí, ó. Aqui. Você passa, depois você suaviza. Esse pincel é bem sequinho mesmo, então aí você lava o pincel e dá uma suavizada. Isso pra quem quiser fazer uma bolinha diferente. Aí você pode estar colocando branco também, junto com o azul. Aí isso vai da criatividade de cada um, tá, gente? Quem quiser fazer, faz. Não é obrigado. Bom, agora aqui nas bolinhas,
eu vou mostrar pra vocês que as bolinhas tem que ter um cabinho, né? Toda bolinha tem um cabinho, tem onde pendurar. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Aqui em cima, nós vamos colocar onde vai ficar o fiozinho. Você usa o cinza chumbo e um pouquinho de branco. Um pouquinho de branco. Aqui as bolinhas. E um pouquinho de branco. Aí, no enfeite de Natal, ele tem vários galinhos. Então, eu vou usar aqui o verde oliva. Eu vou fazer vários galinhos aqui, usando o pincel fininho. Lembra que eu mostrei pra vocês aquele pincel fininho? Deixa eu pôr aqui que dá pra ver melhor. Olha, bem fininho, lixadinho e não pode lavar. Então eu vou colocar vários. Um atrás do outro. Bom, meninas, é isso aí. Acho que o que me pediram, eu acho que é isso aí. Eu espero que vocês gostem, né? Deixa eu colocar aqui pra vocês, pra ver, ó. Né? Então, espero que seja isso que vocês pediram pra mim. Se gostaram, me digam. Um beijo, meninas. Até a próxima.